Então, peraí, você tá me falando que um personagem que foi randomizado e reduzido a uma piada na primeira temporada não só voltou na segunda, como se tornou uma ameaça real e um dos melhores personagens do desenho? Caralho, Vives. Antes de morrer e se tornar Vox no inferno, em vida Vincent Whiteman foi um homem do mundo televisivo que subiu na vida partindo de se tornar um cara que só apresentava sobre o tempo até se tornar dono da rede. Entretanto, a maneira que ele subiu até esse cargo não foi lá uma maneira muito convencional, muito legal. Eu não sei muito sobre esse mundo de concorrência, sobre o mundo de emprego, até porque eu não tenho. Mas eu não acho que é moralmente legal, não é legalmente legal você subir de carreira matando quem tá acima de você. Esse aqui é o primeiro ponto que eu já quero analisar. O Vox é basicamente o Alastor, só que mais ambicioso e também mais defeituoso. Porque, veja bem, em vida, ambos operavam por meio do entretenimento. Porém, diferente do Vox, o Alastor não matava ninguém para conseguir subir de carreira, para conseguir subir sua popularidade. Os assassinatos eram uma coisa particular do Alastor, ele nunca precisou usar isso para ter vantagem. Já o Vox, claro, ele tinha o seu carisma e conseguia se manter onde chegava. Entretanto, se não fosse pelos assassinatos, o Vox demoraria muito para subir socialmente. E essa demora poderia comprometer o ego, a ambição do Vox de querer ser um ser além. Nossa, como assim ser um ser além? É que basicamente, tanto em vida humana quanto no inferno, o Vox não via os outros como iguais, até mesmo aqueles que eram próximos dele. E quando ele mantinha proximidade, era apenas para o próprio benefício. Quando ele fazia proposta, quando ele oferecia alguma coisa, era pensando mais do bem dele mesmo, entregando o mínimo para o outro. Porque, na visão do Vox, independente de quem seja, não está no mesmo patamar que ele, não está com a mesma ambição que ele. Por isso que, para o Vox, fazia pouquíssima diferença tirar a vida de pessoas, porque aquelas pessoas, o Vox via nada menos do que escada para ele subir, para ele ascender. E isso dele querer ser um ser além se comprova no fato de que ele foi líder de seita televisiva. Diferente de uma seita religiosa, aqui o Vox não queria passar a visão de que espiritualmente você iria melhorar. Não, o Vox queria ser a voz da revolução, queria ser uma voz nova e suprema, uma voz que as pessoas iriam seguir, não porque querem ir para um lugar melhor no pós-vida, e sim adorar aquela voz naquele instante, sem se importar com pós-vida, apenas naquela hora, naquela ocasião, naquele momento, naquele período, sim, amar aquela voz, seguir aquela voz, ser fiel àquela voz. Mas então, pós-morte no inferno, durante um período, o Vox não foi mais assim. Por quê? Porque ele conheceu um certo demônio do rádio muito forte chamado Alastor. E durante o flashback ficou muito claro que o Vox não viu Alastor igual ele via os outros. O Vox sentia uma admiração real pelo Alastor. E se você quiser também pode interpretar que ele tinha até uma certa paixão forte no Alastor. E eu diria que o que aconteceu aqui foi mais ou menos Verósica e Blitzo, só que de Hazbin Hotel. Por quê? Porque em Helluva Boss, na segunda temporada, pela Verósica, sabemos que a maneira que o Blitzo terminou, se afastou da Verósica, foi que a Verósica foi fraca com o Blitzo. Ela falou explicitamente que amava ele. E a resposta do Blitzo pra isso foi: vai fugir deixando pra outra pessoa pagar pelo quarto do motel, roubar o carro dela, postar 3 rachas, estourar o meu cartão de crédito em aposta de corrida de cavalo. Caralho, vadia, você não perdoa nunca! A única vez que ela não foi forte e demonstrou fragilidade, teve como resposta uma babaquice do caralho. Mas a Verósica é tema para outro vídeo. Voltando para Hazbin, enfim. Assim como Verósica, o Vox se permitiu ser fraco na presença de alguém que ele tinha um real respeito, tinha uma real admiração. Mas o outro lado não estava disposto a retribuir esse momento de fraqueza, a ser acolhedor. E no caso do Alastor, ele basicamente riu, gargalhou de deboche, de desprezo e insultou o Vox, desprezando totalmente a fragilidade do indivíduo e com isso gerando um trauma e uma obsessão por querer ser mais. Não o ser mais de total egoísmo e individualismo, e sim ser mais independência do outro, para provar pro outro que ele não era um fraco, não era igual aos outros que ele via como escada. Não tem nada interessante para comentar sobre o Vox no piloto e o Vox na primeira temporada, mas o Vox inicialmente está puramente rindo e debochando do pessoal do hotel por eles estarem dispostos
a lutar contra os anjos, porque o Vox, assim como os outros pecadores, achava que os anjos não podiam nem ser machucados, quanto mais mortos. Ainda mais que tinha o Adão, um arcanjo ali, um cara da elite celestial. Então, nesse 8º episódio, quando o pessoal do hotel prova que não apenas anjos exterminadores podem serem mortos, como também anjos da elite podem morrer, um estalo vem na cabeça do Vox. E é um estalo que vem bem rápido, porque se você reparar, o Vox, inicialmente, assim como os outros Vs, estava espantado com o que acabou de acontecer com Adão. Só que em poucos segundos, raciocinando rápido, ele já sorriu. E foi a partir desse ponto que ele já começou a bolar o plano dele, que ele foi executar apenas na 2ª temporada, que consiste em utilizar agora essa luz forte, essa luz brilhante que o inferno agora tem, de que, sim, anjos da elite podem ser mortos, podem morrer. E note que antes disso se tornar sabido por todo o inferno, o Vox estava extremamente contente com a posição dele. Overlord, líder dos Vs, morando na Torre V e sendo uma das principais influências de marcas de todo o inferno. Mas se tem uma oportunidade de você ir mais longe do que você já está atualmente, você agarra, você usa as escadas, usa os outros para chegar até lá. E o Vox é extremamente bom nisso pela experiência dele em ser líder de culto. Porque se você for notar, na música Bad With Us, na parte que o Vox está chamando cada Overlord, ele vai mudando a maneira de cantar para se adaptar à personalidade de cada um. Não apenas isso, como ele também fala o nome do pecador, justamente para dar aquele sentimento de que ele não é apenas mais um. Ele é especial, ele é essencial. E ele adequar a maneira de cantar para cada um é justamente para gerar o sentimento de identificação, de que você pode seguir aquela voz, de que aquela voz quer você, mas não quer você apenas como um número. E quando o convencimento não vem por meio de identificação e reconhecimento, ele vem por meio de escalação lógica, utilizando eventos que aconteceram juntamente do que a pessoa mais valoriza. E é justamente o que o Vox fez com a Camila Carmine, onde ela não queria ajudar ele, e o Vox, vendo que não adiantaria apenas falar, não apenas reconhecer ela, ele apelou ao amor que ela sentia pelas filhas, o medo de novamente perder gente que ela se importa e gente que ela ama. E agora eu quero fazer uma comparação entre Alastor e Vox, porque note a semelhança, ambos em vida humana eram populares no mundo do entretenimento e também eram serial killers. Ambos são carismáticos e manipuladores e ambos oferecem diversas vezes acordos. Só que aí vem a brutal diferença de que o Alastor foi sozinho. O Alastor sabe do tempo, sabe como utilizar esse tempo, sabe como se acalmar e o que oferecer para ter o melhor resultado. O Alastor prepara o terreno e depois aquele terreno dá frutos. O Vox não. Quando o Vox oferece acordos, é um acordo que, óbvio, pode ser prazeroso, pode ser bom pra você, só que pro Vox é algo que não toma muito tempo, não é algo que lhe dá muito valor, enquanto o que você entrega em retribuição ao acordo dele é algo majoritariamente para a vantagem do Vox. Exemplo disso é o Vox com o Valentino. O Vox pede pro Valentino trazer o Angel para ele coletar informações, hipnotizar e botar o Angel em transe. O que o Vox oferece é basicamente sexo, que sim, é algo que o Valentino valoriza, só que o Vox só oferece isso justamente porque ele conhece o Valentino, sabe que o Valentino tem amor por ele. Se não fosse a Velvet e o Alastor no quarto, esse acordo dos dois teria terminado sem nenhuma implicação de A cucaracha é teu rabo! Ai, seu soca fofo! Bela mira, vai! A única vez que o Vox propôs um acordo onde ambos sairiam em extrema vantagem foi com o Alastor. E falando no Alastor, a derrota no final pro Vox só aconteceu por causa da carência e dependência em provar pro Alastor que ele era alguém forte. O Vox, no final das contas, é extremamente manipulável se você souber onde cutucar a ferida. Esse sentimento de revolta no Vox foi tão grande que ele colocou esse sentimento acima da vida dele, disposto a não apenas tirar a própria vida, como também de metade do pentagrama. E um detalhe do Vox que eu queria falar por último é a questão da heterocromia, que é basicamente ter olhos de cor diferente. Isso é uma coisa que no ser humano atinge menos de 1% da população. É uma coisa extremamente individual e na filosofia existencialista e humanista, que valoriza a singularidade de cada ser humano, a heterocromia pode ser vista como uma manifestação física da individualidade e da raridade, uma característica que destaca uma pessoa da
Dorma, celebrando o belo na diferença. E é basicamente como o Vox se via. Ele se via como acima dos outros. Como eu já falei outras vezes, pro Vox, todos, independente da história, independente da hierarquia, independente do posto, eram apenas escadas para o Vox avançar cada vez mais. Avançar cada vez mais até se tornar uma voz que as pessoas vão quando estão perdidas, quando estão necessitadas. Avançar até parar de ser humano. Avançar até se tornar um deus. E bom, esse aqui foi o último vídeo que eu tinha planejado há um bom tempo e eu postei até na aba comunidade. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva, compartilhe. Muito obrigado por ter assistido até aqui. O próximo vídeo de Hazbin possivelmente vai ser em relação a Lucia Veg, mas ainda estou pensando. Enfim, até o próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado e fiquem bem. Tenham uma boa noite.